Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rede Previdência. Vamos dar início agora a um novo quadro Previdência Hoje em 10 Minutos. Eu me chamo Daniela Rodrigues e estou quinzenalmente aqui com vocês. Antes de mais nada, se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu peço que faça a inscrição. Lançamos diariamente notícias sobre Previdência aqui no nosso canal. Também você pode apertar o sininho onde você receberá as notificações sempre que for lançado um novo vídeo. Em caso de dúvida a respeito de qualquer assunto que seja tratado hoje aqui no vídeo, é só deixar um comentário. E se não tiver nada a respeito do vídeo tratado hoje, mas se for em relação a direito previdenciário, também pode deixar um comentário aqui no vídeo, que eu ou os demais colaboradores aqui do canal ficaremos muito contentes em auxiliar vocês. Também pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @Rede Previdência, e sempre que possível vamos ter essa troca com vocês. Tanto se você for advogado ou se você for um interessado nesse ramo, tiver algum benefício do INSS ou conhecer alguém, vamos sempre ter essa troca aqui nesse canal para auxiliar vocês a respeito do direito previdenciário. Hoje, dia 26 de maio, quarta-feira, eu trago para vocês um assunto muito interessante sobre direito previdenciário. A gente sabe que a aposentadoria, ela pode ocorrer tanto no regime próprio quanto no regime geral. O regime próprio normalmente é para os servidores, de um estado, e que o estado ele adotou um regime específico de aposentadoria. Então, esse servidor ele vai se aposentar através de um regime próprio, ao invés de ser um regime geral pago pelo INSS. Acontece que alguns estados estão extinguindo o seu regime próprio. E nesse caso de extinção do regime próprio, se o servidor, quando da extinção desse regime, ainda não fizer jus à aposentadoria, ele, quando for se aposentar, vai ter que se aposentar pelo regime geral do INSS, porque o regime próprio a qual ele era vinculado não mais existe. A questão é que muito servidor, ele recolhe a contribuição sobre um valor superior ao limite do regime do benefício previdenciário pago pelo INSS. Isso quer dizer que, muitos servidores, eles recolhem um valor em cima de um valor maior, superior ao limite do benefício pago pelo regime geral do INSS. E nesse caso, esse servidor que antes era vinculado ao regime próprio e agora vai se aposentar pelo regime geral, ele ficaria prejudicado, porque o teto do INSS, ele tem um teto, o regime geral de previdência, ele tem um teto para pagar o benefício de aposentadoria, e no caso, se ele fosse se aposentar pelo regime próprio, ele receberia um valor superior. E aí muito se discutiu sobre a responsabilidade do Estado, do ente federado, em relação a esses servidores, porque o Estado ele extinguiu o regime próprio e não previa uma forma de compensar, o servidor que agora vai se aposentar pelo regime geral de previdência, mas que sempre pagou a contribuição em cima de um valor superior para se aposentar através do regime próprio. E aí veio a emenda constitucional 103 de 2019, e nessa emenda constitucional previu a obrigação de o ente federado, ao extinguir um regime próprio, ele prevê, através de lei do próprio ente federado, uma forma de compensar esse servidor. Se o servidor do valor, da diferença que ele receberia se ele fosse se aposentar pelo regime próprio, ou ele vai complementar o benefício que o INSS vai pagar. Então, o ente federado que fizer a extinção do regime próprio, ele fica responsável por eventual prejuízo que o servidor, que antes iria se aposentar pelo regime próprio, e agora vai ser aposentado pelo regime geral vinculado ao INSS. Então, ao extinguir esse regime próprio, o ente federado, ele, através de lei, terá que prever uma forma de compensar esse servidor. Ou ele vai fazer o ressarcimento do valor, da diferença que ele iria receber se fosse no regime próprio e em relação ao que ele vai receber pelo regime geral, ou ele vai ter que complementar o benefício que será pago pelo INSS. O INSS vai pagar até o limite, até o teto do INSS, e o ente federado
complementará o restante do benefício, para que assim o servidor ele não fique em prejuízo. Espero de alguma forma ter auxiliado vocês. Essa é uma notícia muito importante que eu trago sobre direito previdenciário, sobre a aposentadoria dos servidores em que tem o regime próprio extinto pelo ente federado. Até mais.